Olá, saudação a você que me assiste neste momento. Eu trago hoje para a nossa meditação, nossa reflexão, uma leitura que está, logicamente, na Bíblia e que é uma fala do Mestre, o Salvador, que diz: Onde houver dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei. E há uma tendência muito grande de ler alguns versículos e tomar aquele versículo da maneira que a pessoa quer e fazer seu discurso da maneira que entende. No sistema religioso, esse texto, que não pode ser analisado fora do seu contexto, porque ele está dentro de um capítulo da Bíblia, né? Esse capítulo é o capítulo 18. Então, para entender esse versículo, onde houver dois ou três reunidos no meu nome, aí eu estarei, é necessário ir, pelo menos, desde o princípio do capítulo, desde o versículo 1 até o seu final. Mas há uma tendência muito grande de se pegar uma parte do contexto, que é um pequeno texto, para dar base a uma interpretação que a pessoa queira dar. No sistema religioso, quando diz onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei, é um pensamento dali, de estar no templo onde se vai adorar ao Pai, né? O sistema religioso, ele usa muito essa expressão, até quando tem poucas pessoas, né? Acho que é para alentar e dizer, né? Olha, nós estamos adorando a Deus, porque onde houver dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei. E na realidade não é nada disso que o mestre está falando, né? É, de, de estar num templo físico a partir de duas ou três pessoas para adorar. Aí não, não é isso. Se pegar o, o capítulo todo, nós vamos ver lá no início o que o mestre ele está falando, não é, para aqueles que estavam ali. Então, na realidade, esse capítulo todo, ele fala exatamente do relacionamento que uma pessoa tem que ter com a outra. Relacionamento. Então, nós vamos ler aqui alguns versículos. Eu vou pegar lá um pouco do versículo 1 do capítulo 18, para que nós possamos ter um entendimento com os olhos do Espírito, e não com os olhos da carne, e levar o nosso próprio entendimento apenas com base num pequeno texto, que é um pequeno versículo. É muito temeroso sempre pegar um versículo e tomar aquele versículo como um todo, ou até desvirtuar o que ali está sendo dito. Então vamos à verdade dita pelo Salvador. Capítulo 18, versículo 1 em diante. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando a ele: Quem é o maior no reino dos céus? Olha a pergunta de pessoas que estavam interessadas em hierarquia. Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando a si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino
dos céus. Continuando. Portanto, aquele que a si mesmo se humilhar como esta criança, ter humildade como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. E aí vai discorrendo e vamos chegar lá no versículo que está aqui em análise, que é o versículo 19, né? Em verdade, ainda vos digo que se 2 dentre vós estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Mas, na realidade, é preciso entender primeiro o início. O início daqui, eles perguntaram quem era o maior. E num relacionamento entre pessoas, aquele que é prepotente, aquele que se acha maior, já não agrada muito ao Pai. Porque nós somos, diante de Deus, todos são iguais. Diante de Deus, diante do Pai eterno, todos nós somos iguais. Não existe um maior do que o outro. E Jesus chamou muita atenção para isso, né, dos seus apóstolos, né? Não tereis líderes entre vós, né? Não faça isso, porque todos vós sois irmãos. Só há um líder, que é o Salvador, o Messias, e nós devemos só aprender dele. Então, nós temos aqui, né? Quem entra no reino dos céus? Quem é que entra no reino dos céus? Jesus, então, demonstra que essa criança, se tornar criança, é ter algumas características da criança, e não propriamente a criança, né? Nós vemos que a criança, ela tem humildade, ela tem inocência, ela é sem maldade, não guarda mágoa, né? Não guarda mágoa, nem por muito tempo, nem por pouco tempo. Ela briga só assim, mas depois se desvanece e não guarda mágoa. Ela perdoa com facilidade, perdoa com muita facilidade. Ela não tem ambição maliciosa, ela não tem inveja, ela não tem contaminações que os adultos têm, né? Então, esse princípio que coloca aí, ele é um princípio muito bom para ser estudado, porque é prerrogativa para entrar no reino dos céus, se tornar igual a uma criança. Mas não é voltar a ser uma criança pequenininha, né? Mas ter no seu interior as características da criança. Então vamos lá nesse versículo. Eu só coloquei isso aí porque é uma coisa muito importante, né? Que faz com que a gente entenda melhor onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, porque esses que estão reunidos, eles terão que ter as características de criança, essas qualidades que a criança tem. Então, onde tiver 2 ou 3, nada tem a ver com uma reunião em um templo religioso. Os homens que criaram isso, os homens é que ensinam isso, mas é errado. O mestre aqui, ele quer ensinar o relacionamento que as pessoas têm que ter uns com os outros. E as características de uma criança ajudam muito no bom relacionamento. Então, ali ele está colocando essa questão para aqueles irmãos que brigam entre si. Os irmãos que estão em contendas, quando eu digo irmão, não é irmão de uma igreja, uma denominacional, não. É todas as pessoas que estão em nossa volta, todas as pessoas que podemos tratar como irmãos, né? Então, ele não está onde há contendas e discórdias. Não está. As pessoas se enganam. E não é só dentro de templos religiosos, não. Fora também, ele não pode estar numa guerra de pessoas que têm em si maldade, guarda mágoa, não perdoa, tem ambição para destruir o outro. Ele não está aí.
O mestre está onde há harmonia, onde há consenso entre as pessoas, né? Então, onde há desacordo, onde há tudo aquilo que separa as pessoas, né? Ele não está. As brigas, contendas, discórdias, ele não está. Ele não pode estar. Agora, irmãos que entram em acordo, pessoas que entram em acordo, tem respeito pela outra, perdoa a outra, compreende a outra, né? Não tem inveja da outra, ele está aí. Então, pessoas que se acordam entre si, ele está aí. Se tiver duas pessoas em acordo, ele está aí, porque ele é isso. Ele é amor, ele é perdão, ele é harmonia. Então aí está o espírito dele. Se não aceitar, quando um irmão, ele fala lá, né? Se uma pessoa pecar contra ti, vai lá e tenta harmonizar, porque aí eu estarei, né? Nessa harmonia. Agora, se vocês não se harmonizarem, eu não estarei. Eu não estarei aí. Agora, se fizerem as pazes, o Pai aceita. É ligado aqui, é ligado nos céus. Tudo que ligares aqui será ligado nos céus. Então, se você faz as pazes com alguém aqui, o Pai aceita. Se não fizer, o Pai também, ele vai aceitar a sua decisão de não ter paz. Mas ele não estará aí. Ele não estará. Porque Deus é um Deus de paz e de amor. Então, essa colocação, né, é para nós estarmos sempre cientes que a leitura desses 2 ou 3 que está falando aí, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, jamais foi para dizer que dentro de um templo religioso, dentro de uma denominação, ele está lá. Não. Até porque Jesus Cristo, ele não implantou a religião. A religião quem implantou foi os homens. Jesus, ele plantou o amor, a harmonia, a paz, a benevolência. Então, isso que ele plantou, isso que ele implantou. E a igreja dele são todos aqueles que creem nele, que fazem parte desta igreja, mas só creem nele, não creem em outra coisa não. Não creem em denominação, pastor de denominação, nada disso. Então, muitos que estão dentro de templos religiosos, muitas vezes estão com inveja um do outro, até porque dentro das denominações tem hierarquias, e fica lá um com inveja do outro, principalmente entre as chamadas autoridades, né, constituídas dentro de uma denominação religiosa. Quando um é convidado, o outro não é. Quando um é escalado, o outro não é. Já fica aquela coisa do rancor, né? Porque que ele... mas esse aqui fala mal, aquele outro fala melhor, eu falo melhor do que ele. Olha, meus irmãos, essa questão de sistema religioso, eu não posso julgar. Mas pelo que o mestre está falando aqui, onde houver a concordância, aí eu estou. Mas onde houver a dissolução, as brigas, a inveja, o rancor, isso tudo nós vemos dentro do sistema religioso, né? Pessoas que estão lá dentro que têm inveja do outro, que têm rancor do outro, falando mal do outro, né? Sem ajudar o outro, fica sem falar com o outro, sem falar com seu irmão. Ele se acha maior do que o outro também, principalmente os que têm cargos chamados de liderança, né? Eles estão em contendas, discórdia no seu interior. Às vezes não fala, mas no seu interior tem discórdia e tem contendas. Aí eu posso dizer que o Salvador não está. Então, para que o vídeo não fique muito longo, eu convido você a ler Mateus, no livro titulado Mateus, no capítulo 18 todo. Então ali vai falar de relacionamentos, vai falar de humildade, vai falar de amor, vai falar de perdão,
principalmente, vai chegar nesse texto aí que está dizendo aqui, né, que onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei, né? Você vai, você vai procurar ver que é a harmonia. Tanto é que depois, no versículo seguinte, o Pedro pergunta, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? E aí o mestre fala, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, perceba o todo do capítulo e não aceite mais essa questão de dizer que 2 ou 3 reunidos em meu nome é para adorar a Deus. O Pai é adorado quando tem harmonia entre as pessoas e jamais será adorado apenas em 4 paredes e um teto. Então fica aqui essa palavra para você e para mim, para que nós possamos meditar e cada vez mais passarmos a ouvir o verdadeiro e único pastor de nossas almas, que é o Salvador, o Filho do Pai Eterno. Um abraço para você, felicidades, a graça e a paz de nosso Pai, do Salvador, e até uma outra oportunidade, se assim nos for permitido.